Glória a Deus, 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 glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ai, irmã Ruth, fazia tempo, que eu não lhe via, digamos assim, Prazeroso. A irmã Sam, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Seja bem-vinda, irmã Ruth, viu? A senhora ainda me lembro dos idos quando a senhora era jovem, ali adolescente, junto com as outras, Graças a Deus. Barreiras, está chegando aí o pastor Brandão, nossa missionária Carla. Enfim, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus a este culto desta noite, já sabendo nós que o nosso governador ampliou até quarta-feira o fechamento de todas, tudo que não é essencial aqui em Juazeiro. Estamos quase que efetivamente em lockdown, Larissa Coelho, seja bem-vinda, amada, em nome de Jesus. Preciso falar com a senhora. Então, a primeira oportunidade que nós tivermos logo após essa live, ou amanhã, a senhora, por gentileza, procure entrar em contato comigo, por favor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é algo realmente da parte de Deus para nós, que o título dessa ministração de hoje se chama Os Caminhos de Deus, caminhos de morte e caminhos de vida. São os caminhos de Deus. Deus não está em cima do muro com ninguém. Deus não é muralista. Ele define de imediato as pessoas, o sentimento das pessoas ao lhe buscar, a saber efetivamente quem é esse Deus a quem nós servimos. O nosso texto está em Jeremias, capítulo 21, versículo 8, onde nós vamos buscar amparar essa ministração de hoje. E diz assim o texto de Jeremias, capítulo 21, versículo 8, e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhei, pois, o caminho da vida para que viveis. O contexto bíblico, aonde isto está situado, era o contexto bíblico de uma Jerusalém ameaçada por Nabucodonosor, ameaçada pela Babilônia. E essa ameaça, eles já tinham essa quase certeza dessa possibilidade de invasão, até porque a palavra constante de Jeremias era que o povo deveria se entregar a este rei para que vivesse. Isso não batia muito bem com as expectativas do povo. A expectativa do povo não era exatamente essa. E aí está o primeiro detalhe das coisas que Deus nos pede. Zedequias, ele era o rei e ele sabia que se ele se entregasse era um ato de fraqueza dele. E muito mais, ele se entregasse, obrigaria a toda Jerusalém se entregar a Nabucodonosor. A primeira coisa que a gente observa dos caminhos de Deus é que o Senhor não está a nos pedir nada fácil. Isto é amplamente mostrada pela Bíblia Sagrada, aonde Deus não nos pede nada fácil. Ele parece que nos pede o limiar das nossas forças, o limite da nossa compreensão
e a linha limítrofe dos nossos entendimentos. É tremendo isso, quando o Senhor, Ele pede exatamente o improvável para Zedequias e todo aquele povo de Judá. Qual é o improvável que ele pede? Ele pede uma redenção, ou permita, uma rendição. Coloquei o R no lugar errado, né? O R não, o N. Ele pede uma rendição. Essa rendição, no contexto de Jeremias, era ser levado ao cativeiro, ser levado aonde não tinha mais chances de falar, de agir, de proceder, ficariam tolhadas suas ações, suas opiniões e etc. O render-se ao Senhor requer de nós exatamente esta dificuldade. O render-se a Deus requer de nós uma entrega sem reservas de todas as nossas expectativas, de tudo aquilo que nós tínhamos. O Salmo 37 e o versículo 5, ele nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aquela palavra ali, caminho, ela pode ser muito bem aplicada a planos. A irmã Carla está pedindo a leitura está em Jeremias, capítulo 21, versículo 8. E a este povo dirás, assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. É o trecho onde nós estamos baseando a nossa ministração nesta noite. Então, voltando ao tema, entrega teus caminhos ao Senhor. Algumas versões, buscando dar-nos uma compreensão melhor, ela diz assim: entrega os teus planos. Entrega os teus planos ao Senhor. Nem sempre, o caminhar bem e o fato de estar tudo bem significa estar no centro da vontade de Deus. Nem sempre. Nós encontramos na Bíblia o filho de Davi, Absalão, que os projetos de Absalão, eles foram aprovados pelos homens. O projeto de Absalão foi bem-vindo. Foi tão bem-vindo o projeto de Absalão que muitas pessoas mudaram de lado. Saíram de estar servindo a Davi para estarem servindo a Absalão. Porque o projeto dele era um bom projeto. Ele partiu do princípio de que a crítica ao governo do pai poderia ser para ele a alavancagem que ele necessitava para ser então o rei de Israel. E o projeto dele absolutamente deu certo. Deu tão certo que o próprio Davi abandonou o castelo, abandonou e foi embora, descalço. Atravessou o ribeiro de Sidom e saiu por ali descalço, chorando, porque Absalão assumiu o posto de Davi. O que Absalão não contava era que aquele não era o lugar dele, não era a posição dele. E quando nós estamos na posição errada, evidentemente Deus um dia nos tira. Mas vamos adiante. Então, nem sempre, os fatores de estar dando tudo certo em nossas vidas significa necessariamente bênçãos para nós. O único caminho de sermos efetivamente abençoados por Deus é o caminho da obediência.
é o caminho da obediência. E aí não é possível Deus nos instigar ou Deus nos criar em nós algum sentimento referente a isso. Isso é uma decisão. Essa decisão é pessoal. Observemos que ele diz: eu ponho diante de vós dois caminhos. E ele é bem claro. Não existe possibilidade de um terceiro caminho. Ou é caminho de morte ou é caminho de vida. O que Deus estava pedindo a Zedequias era uma coisa impossível. Difícil demais. Não impossível. Difícil demais. Seria Zedequias abdicar do seu orgulho, abdicar da sua posição nobre de rei, abdicar de todas essas coisas e obedecer a palavra do Senhor acima de qualquer circunstância. Seria muito simples dizer assim: por que é que você está se entregando ao Senhor, a Nabucodonosor? E ele poderia simplesmente dizer: por obediência. Por obediência. Ah, você não sabe que pode morrer por conta disso? Sei. Você não sabe que como rei você pode não escapar por conta disso? Sei. Você não sabe que isso é vergonhoso para você? Sei. Sei de tudo isso. Mas também eu sei de uma coisa: é melhor obedecer do que sacrificar. O caminho da vida dada por Deus não era proveniente de uma atitude de facilidades. Não era proveniente de uma atitude onde ele, Zedequias, como rei de Israel, de Judá, pudesse tomar, digamos assim, bem à vontade. Era uma decisão extremamente difícil. E só quem vive é quem sabe de que quantas vezes teve que tomar decisões difíceis em obediência à palavra de Deus. Aí vem muitas coisas. A mortificação do eu é uma delas e é talvez a principal, porque o Senhor Jesus disse que aqueles que quiserem servi-lo, que quiserem ir após dele, renegasse a si mesmo, tomasse a sua cruz e o seguisse. Então, o eu, ele é esmagado. E aí vem uma coisa impressionante. Ora, eu me valorizo e Deus me valoriza. A minha pergunta é: eu me valorizo mais do que Deus me valoriza? Ou o meu amor próprio é maior do que os cuidados dele? Então, quando eu medito aí, eu paro. Pastor Gilvan, Lourenço, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo conosco, em nome de Jesus. Servimos juntos ao Senhor por alguns anos, né? Quase 10 anos, ou mais de 10 anos. Então, muito bem. Quando perguntamos se o nosso amor próprio é maior do que os cuidados de Deus na minha vida, eu sou obrigado a engolir seco os meus sentimentos e as minhas emoções para que a vontade de Deus se sobreponha à minha vontade e eu não fique buscando arranjos na própria palavra para fazer com que eu me auto-justifique nos meus posicionamentos, sejam teológicos, sejam pessoais, sejam financeiros, sejam morais, e por aí afora vai. O cuidado que Deus tem conosco está tão imensuradamente medido, que chega ao ponto de que um cabelo da nossa cabeça não cai sem a permissão divina.
Entregar-se ao Senhor é um sacrifício, é matar o meu orgulho, o meu amor próprio e permitir que a vontade dele, que não é exatamente a minha e às vezes não tem nada a ver com a minha, mas ela é superior, ela seja implantada na minha alma, no meu coração, para que, como já falamos na ministração de quarta-feira passada, o peso da cruz se torne mais leve por eu estar no centro da vontade de Deus. Uma das principais tropeços no caminho do Evangelho é exatamente o negar-se a si mesmo. Porque nós não estamos servindo ao Senhor em uma democracia, aonde eu posso pegar os planos do governo e fazer dele aplicações do plano do governo. O governo tem um plano para isso, o governo tem um auxílio emergencial, o governo tem isso, eu me enquadro aqui, eu me desenquadro ali, eu me enquadro aqui, etc. Não se trata disso, nós estamos em um reino. Este reino é teocrático, é o reino de Deus. É este o reino que nós levamos. Nós não levamos para pessoas bondosamente de que seus problemas serão resolvidos. O outdoor das promessas de Deus é a Bíblia. Mas Jesus, ele é o tema principal da palavra de Deus. O problema consiste em que Deus não pede nada fácil. O problema consiste nisso. É fulano, é beltrano, é ciclano, que isso aí é um detalhe interessantíssimo, né? É preciso que a gente muitas vezes volte a ser crente para perceber que acusar os outros vem desde Adão, né? Vem desde Adão e por aí se sucede. E vai chegando em mim, vai chegando em você, vai chegando a todos nós, que nós temos ainda o mesmo defeito, por que não dizer a mesma forma de pecado, que é culpar os outros dos nossos erros, das nossas falhas. Em certas ocasiões, sim, mas não culpá-los. Existem coisas, irmãos, me permita, em nome de Jesus, eu vou fazer agora uma analogia. Jesus, filho de carpinteiro, o pai dele era carpinteiro, ensinou a profissão de carpinteiro para ele, tenho certeza disso. Ele tinha uma profissão, ele ajudava o pai até os seus 30 anos de idade, quando dele ele era submisso. E existe um instrumento, ou vários instrumentos, né? Chamado serrote, chamado isso, mas existe um chamado plaina. A plaina, ela apruma a madeira, ela tira o nó da madeira. Quando o carpinteiro passa a mão sobre a madeira, que sente escarpas, que sente que ela tem um nó, ele usa a plaina para que aquele nó daquela madeira desapareça. E aí a madeira fique absolutamente perfeita. Ele é o carpinteiro, ele sabe o que está fazendo. Sabe, irmãos, tem pessoas nas nossas vidas que são verdadeiras plainas, ou planes, não sei bem, parece que o nome é plainas, né? Que elas retiram de nós o nó que nós temos e nem percebemos que temos estes nós. Só percebemos quando alguém efetivamente pisa no nosso pé. Só percebemos quando alguém efetivamente nos atinge, nos fere. Aí a gente percebe, eita, eu sou filho de Deus, não foi para isso que eu nasci. Peraí, não é bem assim, não, de maneira nenhuma. E esqueceram-se que o Senhor, seu, meu, nosso, deles, é o Senhor que disse: se alguém te bateu na face direita, dá à esquerda.
Ou temos agora um novíssimo testamento que não nos permite mais aceitar as agressões, não permite mais aceitar os desaforos, não permite mais aceitar as dificuldades. Não, agora eu sou filho de Deus. Ora, como filho de Deus, aí sim é que nós apanhamos verdadeiramente. E a Bíblia nos diz com muita clareza, quando o espírito do governador se levantar contra ti, não deixes o teu lugar. Não deixes o teu lugar. Quando o espírito do governador se levantar contra ti, não é de uma pessoinha, não. É de alguém que tem autoridade. Se levantar contra ti, o que é que você tem que fazer? Eu vou fugir, eu vou procurar um lugar melhor, eu vou fazer isso. Não, não. Os caminhos de Deus são difíceis. E ele diz, você não vai deixar o seu lugar. Você vai permanecer aí. O que Deus anunciou a Zedequias, que naquela época era a rendição, para Zedequias era caminho de morte. Ora, Deus está enganado com esse negócio. Deus está enganado com este negócio. Eu me render ao rei da Babilônia, a Nabucodonosor, eu me render, Deus está pedindo para eu me render, Ele está pedindo para eu morrer. Ele está pedindo para eu me acabar. E podemos fazer essa aplicação em nossas vidas hoje. A aplicação, uma vez que o Espírito é o mesmo, é verdade pura, espero que sim, pastor. Muito bem. Uma vez que a aplicação, o Espírito é o mesmo, então nós podemos trazer a aplicação para os nossos dias hoje. Abnegar-se é morte. Aí, peraí, para. Deus não está neste negócio. Abnegar-se é morte. A Bíblia, que existe a diferença entre ser humilhado e ser humilde. Existe essa diferença muito grande na palavra de Deus, né? Uma certa ocasião nós temos na palavra de Deus que Agar deixou Sara para lá e foi caminhando pelo deserto. Ela ia para o Egito, né? O caminho era exatamente aquele. Mas em determinado momento ela cansou e deixou o filhinho dela lá, etc. E o anjo do Senhor chega: Agar, por que choras? Então ela diz: a minha senhora me tem humilhado e eu vou embora. Mas ali o anjo do Senhor, mais uma vez os caminhos de Deus, mais uma vez os caminhos de Deus. Ninguém imagine que servir ao Senhor é andar em ouro. São decisões difíceis que Deus exige de nós. Volta e humilha-te diante da tua senhora. Mas a Agar, ela disse, ela me tem humilhado. Mas Agar não tinha nada de humildade. Então, irmãos, meus queridos, o que Deus pede de nós, muitas vezes está acima das nossas forças, acima da nossa compreensão. Vou dar uma palavra aqui meio difícil. Zedequias é o símbolo da maioria dos homens que só busca a religião, só busca a Deus quando os recursos humanos falharam, quando os seus recursos não lhe concedem a solução favorável do seu problema. Então o que ele faz? Ele vai então buscar a Deus. Mas não é isso que Deus quer de nós, ou não apenas isso que Deus quer de nós. A entrega é muito maior. Ora, entregar meus problemas ao Senhor, que maravilha. Entrega teus problemas ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ou entrega teus caminhos, ou entrega teus planos, ou entrega teu futuro, ou e etc, 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 etc. E o Senhor tudo fará. Eu experimentei pessoalmente isso na minha vida.
Entreguei efetivamente e resolvi não dar um passo sem que o Senhor não falasse comigo, não me direcionasse. E tem sido assim nesses 40 anos de evangelho. Tem sido exatamente dessa forma. Não saio até o Senhor nos conceder o caminho e a direção a ser seguida. Fácil não, mas é o caminho da obediência. É o caminho da obediência. Ele não sabia, Zedequias não sabia que toda a sua geração estaria comprometida. Preste bem atenção a isso. Preste bem atenção a isso. Não é culto de instrução. Não é culto de instrução. Mas preste bem atenção a isso para aqueles que servem ao Senhor. Pastor Ailton José, pastor presidente da Assembleia de Deus de Pernambuco, em uma reunião de obreiros, alguém filmou esta palavra que eu vou dizer agora e colocou no YouTube, nas redes sociais, e muita gente criticou ao pastor Ailton. E quando eu vi aquela palavra, eu namorei imediatamente aquela palavra. Vamos lá. Ele disse, na reunião de obreiros, em consagração de obreiros, de presbíteros, etc, 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 ele disse o seguinte, que não consagra a obreiro, e aí vem diácono, presbítero, evangelista, pastor, etc, ele não consagra a obreiro, um obreiro cujos filhos não têm a mesma doutrina que o pai. E alguém muito criticou ele por isso. Eu consegui enxergar o que ele quis dizer. Eu acho que era exatamente assim. O que é bom para mim é bom para os meus filhos. O caminho que eu ando é o caminho que eu quero para os meus filhos. O caminho que eu estou é caminho de paz, é um caminho difícil, mas é um caminho de vitória. Eu quero isso para os meus filhos. E não simplesmente diga, até de maneira irresponsável, eles fazem o que quer da sua vida, contanto que seja crente. Como é que você vai empreender uma viagem em um carro muito bom, até mesmo com lanche dentro do carro, com ar-condicionado, com música ambiente, todo conforto dentro do carro, e seu filho vai numa porcaria lá que você nem sabe como é que ele vai? Por que não chamá-lo aí com você? Por que não acompanhá-lo? Eu vou lhe dizer por quê. Porque muitas vezes nós cristãos não temos firmeza nem naquilo que falamos. Não temos firmeza de trazer para dentro de nossa casa aquilo mesmo que nós estamos querendo viver. Não é fácil. E ninguém disse que seria fácil. Quando Zedequias, ele resolve desobedecer, foi aberta uma brecha no muro de Jerusalém, ele saiu por ali com a família real todinha. E saiu por ali com muitas pessoas acompanhando ele. Quando Nabucodonosor tomou ciência, mandou buscá-lo. Ele foi trazido até Ribla ou Rebla, como você quiser, são várias as versões daquele lugar. E quando ali chegou, ele foi julgado. E o que ele esperava aconteceu. Não era o que Deus tinha programado para a vida dele. Não era o que Deus tinha programado. Mas o que ele esperava aconteceu. A casa dele foi julgada, os filhos dele foram degolados na presença dele. Ele teve que ver. Ele teve que ver a casa real e todos aqueles que serviam com fidelidade a ele, todos morrerem na frente dele. Os filhos necessariamente degolados na frente dele. Por último, ele teve os olhos vazados.
foi acorrentado e levado prisioneiro para Babilônia. Mas isso não era o que Deus queria. Isso é o que ele planejou para ele. E eu volto a dizer, e agora vem uma responsabilidade muito grande que ainda vamos ministrar sobre isso. Ainda vamos ministrar em culto de doutrina sobre isso, sobre os pais. As decisões paternas influenciam definitivamente nos filhos. Então, muitas vezes, como Zedequias, ele toma a decisão que foi melhor, julgou ser melhor para ele. Não era o que Deus queria. Deus queria uma coisa mais difícil. O quê, pastor? Deus queria uma coisa mais difícil. Muito mais difícil. A obediência. Essa é difícil. Porque a obediência ao Senhor, ela é irrestrita. Eu costumo dizer que quem não tem o que falar, não fala. Quem não tem o que dizer, não diz. E quem não tem para onde ir, não vai. Espere. Porque um dia Deus vai falar com você. Saiba esperar no Senhor. Então, eu quero crer que Zedequias, ele, como eu já falei, ele tem a característica do que é transportado para os homens através dos séculos, até a data de hoje. Até a data de hoje. Quando a gente percebe que a coisa não é exatamente como a gente quer que seja, a gente cai fora. Mas o livro de Eclesiastes, como eu já disse anteriormente, diz com muita clareza, né, para nós: ainda que o espírito do governador se levante contra ti, não deixe, portanto, o teu lugar. Isso é bíblico, está na palavra de Deus. Então a religião, para muitas pessoas, é uma fuga. A religião, para muitas pessoas, é uma maneira de descanso. E quer saber mais? É até um aspecto social. Sabia disso? A religião, a denominação onde a gente está, serve muitas vezes de referência para o nosso aspecto social. E não é exatamente isso que Deus quer de mim e de você, não. Não é exatamente isso que Deus quer de mim e de você, não. O templo é uma necessidade. Tem a menor dúvida disso. O templo é uma necessidade. Temos saudades dos nossos cultos presenciais, dos nossos abraços entre irmãos, dos calorosos olhares, dos calorosos pais do Senhor. Como tenho saudade de tudo isso, né? Mas vamos nos preservando até chegar lá. Então muita gente usa a religião como um escape. E muita gente usa o nome de Deus também como escape. Não tem que ser isso para nós. Não tem que ser isso para nós. Eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que a Bíblia diz assim com muita clareza: aqueles que querem servir ao Senhor piamente sofrerão perseguições. Preste bem atenção. Aqueles que querem servir ao Senhor piamente. A palavra pia é uma palavra santo. E a palavra santidade, ela tem o seu efeito negativo e o seu efeito positivo. Mas acima de tudo, ela tem o seu efeito benéfico. Uma vida santa tem respostas da parte de Deus para nós. Padecerão perseguições. Então eu quero servir a Deus, mas eu não quero a outra parte. Eu quero comer o bife, mas não quero roer o osso. Eu acho engraçado, me permita, que lá no Êxodo, quando o Senhor disse: vocês vão matar um carneiro, né, para poder comer o carneiro na Páscoa, carneiro assado, mas vão comer com tudo, as frissuras, e come tudo. E o que não servir mais,
Quando você já estiver satisfeito, enterra o restante. Mas não sobra para nada para ninguém. Enterra literalmente o restante. E vocês vão comer ervas amargas. Para que vocês se lembrem do tempo do Egito. Aquela recordação será mola propulsora para a tua santificação. Então, meus queridos, servir ao Senhor sem que haja perseguições, pelo amor de Deus. Servir ao Senhor numa boa, eu tenho meus receios. Eu tenho efetivamente meus receios. Eu encontro o nosso amado apóstolo Paulo, posso chamá-lo assim, o meu irmão Paulo. Eu encontro o meu irmão Paulo em uma situação, fundador de igrejas, doutrinário, até dizer basta, nos deu toda a base de toda a doutrina que a Bíblia possa possuir. O apóstolo Paulo discorreu a respeito dela. Mas no fim da sua carreira ele diz: todos me abandonaram. Eu me encontro aqui sozinho. Não tenho ninguém comigo. Olha, Timóteo, avisa a Marcos que venha cá e traga aquela capa. Imagina o frio que ele não sentia. Ou talvez até a falta de um cobertor, né? Traga a capa e traga uns pergaminhos para me fazer companhia aqui, para eu ler. Então, meus amados irmãos, sejamos crentes em nome de Jesus. Sejamos crentes em nome de Jesus. Há uma outra palavra dentro desse contexto que Deus dá. Deus diz: se obedecerdes a minha voz, eu pouparei a sua vida. O que eu e você não tem ideia é da abrangência no hebraico deste verbo poupar. Nós não temos ideia. Mas Zedequias teve a ideia perfeita do poupar de Deus. O poupar de Deus significa cobrir. É como se Deus estivesse dizendo: se você me obedecer, eu vou cobrir você de uma maneira tal que mesmo quem olhe para você com ódio, com raiva, com rejeição, com pedra, etc., não consegue lhe atingir, não consegue lhe ver, porque eu estou cobrindo. Ou seja, eu vou ter compaixão, eu vou me compadecer de você, eu vou usar de misericórdia, eu vou me condoer. Isso são as palavras similares da palavra que ele disse: eu vou poupar tua vida. Uma das coisas que nós literalmente não queremos abrir mão é da nossa zona de conforto. Mas isso é literal. E aqui eu não estou dizendo que é você, que menos crente, mais crente, menos pastor, mais pastor. Não. Isso é a coisa mais normal do ser humano. Ninguém quer abrir mão da sua zona de conforto. Absolutamente. Em absoluto. Nela estou muito bem. Nela eu me encontro. Nela eu tenho alegria. Nela eu tenho paz. Nela eu consigo frutificar. Nela eu faço isso. Nela eu faço aquilo. Mas aí eu lhe pergunto em nome de Jesus: e se Deus um dia quiser lhe tirar da zona de conforto? Deus, não você achar que está na hora de sair da zona de conforto. Os seus achismos não funcionam para a vontade suprema do Rei. Meu querido, meu amado irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não existe. Eu conclamo você a pensar nisso. Eu conclamo você a entrar no altar com esse pensamento que eu estou agora a seu respeito. Não existe, eu vou dizer de novo, não existe problema que Deus não resolva. Não existe. Até para quem não merece.
Isso é muito forte. Isso é muito forte. Uma vez o Senhor disse, clama a mim e responder-te-ei. E a gente conduz isso para o modo cristão. No entanto, ele estava dizendo a todo mundo. Então é necessário que nós aprendamos, crente e descrente, a clamar a Deus, ele vai responder. Isso não significa salvação. Eu quero chegar a um ponto bíblico aonde Salomão estava com uma visita. Uma visita ilustre, muito ilustre com ele. Uma visita muito ilustre, que era a rainha de Sabá. Uma visita, ela veio especialmente para aquilo, trouxe riquezas especiais para aquele momento. Ela provocou aquele momento e Salomão a recebeu em toda a pompa. Glória a Deus. Aí vem uma coisa interessante naquela pompa. 2 prostitutas se desentenderam por conta de um garoto, de um filho. 2 prostitutas. E elas pedem uma audiência ao rei, Deus da minha alma. 2 prostitutas. A Bíblia é muito clara quando diz isso. Aquilo ali é uma referência a que o Senhor Deus em sua pompa, ao que o Senhor Deus na sua glória, na sua majestade, ele ainda abre um espaço para mim e para você imerecidamente entrar na presença dele, derramar a nossa alma e receber do céu a solução para o impossível da minha e da tua alma. Bendito seja o nome do Senhor. Essa ação de Zedequias em obedecer a palavra de Deus parecia mais ser uma ação desesperada. Tá desesperado, cara? Tu vai ser crente agora? Tá desesperado, é? E é assim mesmo que as outras pessoas que não nos querem ver bem dizem. Que é isso, cara? Tá desesperado? Agora tu vai aceitar Jesus porque tá desesperado? Queira Deus, né? Queira Deus que assim seja, né? Um determinado homem, Paulo ministrando para ele, um sábio na ciência judaica, ele disse, para Paulo, para, porque tu já me convencendo a ser cristão. E Paulo disse, quisera Deus que com essas palavras tu te tornasse também um participante da nossa esperança. Quisera Deus. Então quisera Deus que seja a tua arrogância, a tua prepotência, a tua enfermidade, a tua loucura, o teu desespero, seja o que for, que te leve aos pés do Senhor para receber dele a graça, a paz, e como eu já havia ministrado nessa manhã, né? A redenção traz consigo o perdão e a sua irmã gêmea, que é a cura divina, bendito seja o nome do Senhor. Então, quando Deus disse que iria poupar, Deus estava dizendo, como diz para mim e para você, rapaz, eu vou lhe poupar, mas não vou lhe poupar de você se esvaziar, não. Eu vou lhe poupar de você ser estragado. E vou lhe poupar de você perder a sua vida. Eu vou lhe poupar dessa vidinha que você tem. De acordar, levantar, trabalhar, deitar, acordar, levantar, trabalhar, deitar. Isso é uma vidinha. Uma vidinha sem compromisso. Uma vidinha sem relacionamento. Uma vidinha sem futuro. Sem uma visão futurística das coisas de Deus, uma vidinha. É disso que Deus quer lhe poupar, é desta vidinha. Afinal de contas, foi Jesus que disse que veio nos trazer vida e vida em abundância. Aquela abundância não significa tempo, aquela abundância significa qualidade. Qualidade de vida. O Senhor Deus, ele tem uma qualidade de vida para nós. A escolha do caminho, eu até dou razão, né, a uma pessoa quando eu chego para ele e diz assim, meu amigo, você sabe para onde vai depois que morre? Ele disse, não, o problema é de Deus. Eu digo, realmente o problema é de Deus. E ele já resolveu o problema.
O que? Já. E ele deu o Filho amado dele, para quem nele crê, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Esse crê, quem crê, fala, quem crê, obedece. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, a escolha é que é difícil. A escolha é difícil. Eu prefiro continuar do jeito que estou. É a minha zona de conforto. Tá tão bonzinho aqui. Tá tão bonzinho. Por que é que eu vou abrir mão da minha zona de conforto para entrar nessa daí que você está se referindo, pastor Pinheiro? Ah, eu lhe digo por quê. Lhe digo por quê. Lhe digo por quê. Porque ao fim de tudo, eu terei vitórias garantidas. E ao fim de tudo, você não terá nada. Somar-se-á os anos e o somatório deles será zero. Porque é isso que é a obra humana. No entanto, aqueles que obedecem ao Senhor e ouvem a sua palavra, Ele os poupará, ou seja, Ele vai lhe cobrir, Ele vai lhe conduzir por caminho de paz, Ele vai ter compaixão de você, Ele vai se compadecer, vai ter misericórdia, vai condoer-se. Oh, bendito seja o nome de Jesus. É um favorecimento amoroso. Essa entrega, há um especial cuidado, essa entrega que Deus quer que eu faça de olho fechado, sem medir as consequências, porque aí torna-se responsabilidade dele. Eu estou aqui como um oficial de justiça lhe entregando a intimação. E você pode ler a intimação e dizer, mas rapaz, isso aqui é muito difícil. E eu estou somente lhe dizendo o seguinte, a responsabilidade é do juiz, não é minha. É o juiz que está pedindo para que você tome esta decisão, essa escolha. E tome essa escolha de maneira racional. Eu vou obedecer, embora não entenda, embora não compreenda, embora eu não alcance, mas eu vou obedecer na esperança de que o Senhor tem algo maior para a minha alma, para a minha vida. Aí vem um problema da escolha, evidentemente, né? Essa escolha formal que nós fazemos, né? Quando nós convidamos as pessoas a aceitarem Jesus, é uma escolha formal que nós fazemos, né? Aí o Senhor diz para Zedequias uma palavra que pode ser aplicada para nós hoje, tranquilamente, né? Se tu me obedecer, a tua vida te será por despojo. Opa! Se tu me obedecer, a tua vida te será por despojo. Ou seja, se tu me obedecer, tu vai receber um prêmio, que é a tua própria vida. Se tu me obedecer, a tua vida te será dada. Porque eu darei a ti a vida eterna. Eu darei a ti gozo eterno. E pode ser que tu morra sem nenhum bem, como morreu aquele homem chamado Lázaro nos pés de um homem rico. Não tinha bem nenhum, mas ele tinha por despojo a vida dele. E quando ele morreu, os anjos vieram buscá-lo. Nisso eu creio eternamente. Quando eu morrer, os anjos vão vir me buscar. Eu não sei como chegar. Então eles vão vir me buscar, vão me direcionar, vão me levar. A única maneira de Zedequias escapar era submeter-se, aí eu vou levar para o lado da época.
Preste bem atenção à aplicação. A única maneira que Zedequias tinha de escapar era submeter-se ao aprisionamento e encarceramento. Aí ele escapava com vida. Aí ele ia ter vida. Ele ia viver em paz. Quem sabe a família dele seria recuperada. Ele não seria cego, não seria algemado, não seria acorrentado. Seria prisioneiro, sim. E ele ia viver de forma prisioneira. Encarcerado, provavelmente. Agora, vamos trazer isso para o lado espiritual. Vamos trazer para o lado espiritual. Todo nosso querido irmão Paulo, ele diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Se eu não sou e você não é escravo voluntário, você tem a sua liberdade para fazer o que você quiser da sua vida. E faz. Imaginando, inclusive, que Deus tenha abençoado, como foi Absalão. Absalão montou os planos dele, deu tudo certo, ele disse: estou abençoado. Não tem nada a ver. O fim de tudo aquilo ali era desgraceira. Não tinha nada a ver. Então, o que acontecia nesta época pode ser aplicado muito bem ao que nós somos hoje. Prisioneiro de Cristo. Temos a nossa liberdade, mas voltamos para ela como aquele escravo judeu que recebia forro e ao invés de ir embora, ele olhava para trás e dizia: furem-me com uma sovela a minha orelha, porque eu quero permanecer como escravo voluntário. Nós somos escravos de orelhas furadas, bendito seja o nome do Senhor. Tudo isso você pode trazer ao seu bom senso, tudo isso você pode trazer ao seu julgamento, tudo isso você pode trazer aos seus próprios negócios pessoais. Eu tenho um testemunho muito sério de um homem que, quando ele aceitou Jesus como Salvador, ele era dono de um motel. E ele aceitou Jesus dono de um motel. Somente ele. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida um carro importado. Foi quando eu vi o carro deste homem. E ele um dia chegou para o nosso amado e estimado, querido, inesquecível pastor Isaac Martins, em memória, e relatou que não estava se sentindo bem em ofertar ao Senhor o dízimo do motel. E o pastor Isaac, com muito amor, orou para aquele homem e disse: você tem convicção disto? Tenho convicção disto. Então venda o motel. E aquele homem partiu resoluto para vender o motel. Botou a placa de venda. E passaram-se o tempo e os recursos financeiros dele foram se acabando. Os filhos e a esposa, de maneira nenhuma, aceitavam aquela situação. Mas ele sempre dizia aos filhos e à esposa: vamos esperar no Senhor, vamos esperar no Senhor, vamos esperar no Senhor. E ele, como cristão, sabia o que era isso, mas a esposa e os filhos não sabiam o que era isso. E amavam, é verdade, mas não conseguiram entender a cabeça daquele homem. O fato é que a primeira perda dele foi o carro. Perdeu o carro importado. Vendeu aquele carro maravilhoso, comprou um carrinho, tereré, né? Um carrinho mais usual, mas que servia a família do mesmo jeito. Mais adiante, foi percebendo que a situação foi apertando, o motel está lá à venda, ninguém dava o preço justo pelo motel, só vinha com barganha. A segunda coisa que ele vendeu foi a casa. A casa enorme, uma mansão. Vendeu aquela mansão para morar numa casa menor, uma casa menos de aparência mais humilde, mas que dava para a família morar muito bem.
E ele chegou para o pastor Isaac, conversou com o pastor Isaac, e o pastor Isaac, você sabe esperar no Senhor, sei, então espere no Senhor. E finalmente, ele passeando ali pelas bandas do Janga, conversando com Jesus sozinho, naqueles sítios, aquilo ali tudo era sítio, nessa época, nesse tempo, estamos falando aí de 40, 50 anos atrás, tudo era sítio. Aí ele, entrando ali naquele sítio, ele viu um sítio à venda. E ele olhou aquele sítio ali e disse, mas rapaz, que local maravilhoso para ficar aqui, para morar com a família e tal. Mas até necessidade ele já estava quase a passar. Digamos assim, o sítio custava 120 mil, digamos assim. E quando ele chegou em casa, recebeu a notícia que alguém estava querendo comprar um motel. Um motel, estou falando em números aproximados, valia 500 mil. Então o cara chegou e disse, olha, eu só tenho 150 mil para dar no motel. Se você quiser, ele disse, não. Se você me der um pouquinho mais, a gente briga aí e tal, 150 é irrisório demais e tal. O cara disse, eu dou 200, mas não tenho 500 mil para dar no motel não. E ele foi conversar com o Senhor e o Senhor disse a ele, aceite. E um patrimônio de 500 mil reais foi vendido por 200 mil reais. Este patrimônio do pecado tinha dado a ele carro novo, casa nova, tudo novo a ele, o patrimônio do pecado. Mas Deus fez com que ele fosse perdendo todo o patrimônio do pecado. Tudo. E com aquela quantia irrisória, ele comprou o sítio. A esposa e os filhos entenderam, porque o amavam. A esposa e os filhos aceitaram a Jesus como Salvador. Ele transformou o sítio numa pousada. E este sítio, que existe até a data de hoje, tem uma área de lazer reservada, cujo aluguel não é dele. Cujo aluguel é colocado 100% na obra missionária. A vida desse homem transformou-se totalmente da água para o vinho, mas só ele sabe o custo da obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, ele olha para trás e diz, verdadeiramente o Senhor me conduziu por caminhos de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou concluir, que já estamos no horário, né? O engodo da aparente segurança. Era isso que Zedequias tinha. É isso que os homens têm. É isso que até nós temos como os cristãos. É o engodo de uma aparente segurança quando estamos na nossa zona de conforto. Nós queremos efetivamente que Deus abençoe os nossos projetos, porque eles são bons. Eu tomei aula, bom, não vamos mais ingressar nessas experiências pessoais. E o que Jeremias pregava era exatamente o contrário. Jeremias pregava uma situação desesperada, uma tomada de decisão totalmente contrária a tudo o que Zedequias tinha vivido. Absolutamente tudo. Então, não era fácil para ele. E aí eu volto a dizer o que eu disse no início. Os caminhos de Deus não são fáceis. De Deus. Os meus podem até ser. Volto lá para Absalão. Absalão teve êxito. Não vou dizer que ele não teve êxito, não que ele teve. Teve tanto êxito que até o pai abandonou o palácio e deixou para ele, com concubina, com tudo que tinha dentro. Saiu descalço pelo meio da rua, chorando, se acabando. O grande erro de Absalão foi querer brigar, lutar contra Davi. Davi, entre aspas, já tinha perdido até a questão para ele. Mas ele teve êxito. Suas próprias forças, seu próprio mérito, tudo eu. Onde é que Deus entrou nessa história? Deus estava com o abandonado. Deus estava com aquele que foi jogado fora.
Não é que seja isso um princípio eterno, que Deus sempre está com aquele que é abandonado, com aquele que é jogado fora. Cuidado com a desgraça da autocomiseração. É preciso que nós saibamos andar com os nossos pés, deixemos de ser crianças espirituais, para ser homens de Deus, mulheres de Deus, e saber se inclinar. Quando não souber para onde ir, não vai. Quando não souber o que dizer, não diz. E quando não souber o que fazer, não faz. Mas esperar que Deus tome uma posição na vida da minha, da sua, da nossa pessoa. Amém? Isso, amados, volto a dizer, é extremamente difícil. Extremamente difícil. A gente tem um tal de um amor próprio, a gente tem um tal de um orgulho próprio, e a gente tem até uma tal de aplicação da palavra de Deus em mim, que o Senhor me valoriza tanto, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E é realmente. Mas a importância é o Senhor que dá, o local é o Senhor que põe, a palavra é Ele que dá, e tudo é Ele que faz. Então, se você tem essa importância, não é para mim, não é para o homem, é para Ele. E Ele sabe esmagar o eu que existe dentro de cada um de nós. Não brinque não, que quando Pedro voltou, os discípulos voltaram, regozijando-se de alegria. Nós oramos, expulsamos demônios, nós fizemos isto, nós fizemos aquilo, que maravilha, eu sou o cara. Aí ele disse, não se alegre por isso não. Se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Não que uma coisa desmereça a outra, absoluta. Um pássaro não abre mão de uma asa, porque senão ele não voa. Qual é a asa mais potente do pássaro? Direita ou esquerda? As duas, porque senão ele não voa. Então o poder e o conhecimento da palavra são pesos opostos da mesma balança, do fiel. Então, meu querido, meu amado irmão, em nome de Jesus, escolha os caminhos do Senhor. Escolha. Incline-se a este rei soberano, que ainda é rei. A gente pensa que está numa democracia, né? Como eu já falei, né? Não, aqui Deus vai abençoar ali, Deus me abençoa aqui eu vou... Isso é democracia. Eu pego os planos do governo e vou aplicando na minha vida. Isso é democracia. Aqui é teocracia. Nós vivemos em um reino e ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus disse, o reino de Deus já é chegado no meio de vós. Nós vivemos este reino. Nós compactuamos com este reino em nossas almas, em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, meus queridos, meus amados irmãos. Que o Senhor nos dê a graça necessária para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. É como se fosse mais ou menos assim, ele vai adiante de mim, eu vou na sombra dele, né? Eu vou na sombra dele, eu sou vencedor nele. Onde é que está a sombra dele? Eu vou aqui, onde tem que obedecer, tem que sacrificar, tem que jejuar, eu vou aqui na sombra dele. Ele vai na minha frente. É isso que é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não é usar o nome dele, é estar na sombra dele. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude. Senhor, seja uma semana de paz, uma noite de paz, porque dificuldade todos nós temos. E agora, a dificuldade um dia elas passam, né? E nós sempre permaneceremos na presença do nosso Senhor e glorioso Salvador Jesus Cristo. Eu quero lhe fazer um convite para quarta-feira. Quarta-feira nós estaremos estudando a respeito da grande tribulação. Da grande tribulação. E a pergunta é, onde estará a igreja na grande tribulação? Porque muita gente tem dado suas opiniões e tem visto que são achismos.
eu imagino, eu suponho, em função disso, não. Nós vamos mostrar biblicamente e não com suposições. Nós vamos mostrar biblicamente as figuras do Antigo Testamento que apontam para a tribulação e o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Como também no Novo Testamento, vamos mostrar o que é a tribulação e onde a igreja vai estar na grande tribulação. Então eu lhe convido para quarta-feira às 19h30, estar conosco em nome de Jesus, na live que provavelmente você vai receber o convite para estar conosco. Que Deus nos abençoe, lhes dê uma semana de paz, uma semana frutífera, que tudo possa correr bem na sua vida, que você tenha a graça de Deus, tenha verdadeiramente a graça do Senhor na sua vida. Sim, às 19h30, muito obrigado. Na quarta-feira, dia 10, estaremos juntos. Lembrando que o nosso governo, Rui Costa, ele estendeu até quarta-feira, 5 horas da manhã, o fechamento de todo o comércio, né? É quase um lockdown que nós estamos vivenciando aí. Então vamos ter prudência em nome de Jesus, não teremos cultos presenciais, gostaríamos muito, mas estaremos sendo prudentes em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que tenham todos uma noite de paz, uma semana frutífera na presença do Senhor. Amém.